Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Games of Thrones. Estreou a nona temporada com hype gigantesco. O segundo episódio foi épico e isso gerou muita discussão e está deixando os fãs, digamos assim, super empolgados. E é claro, também super preocupados se tratando de ser uma série produzida, inspirada nas ideias do George Martin. Bom, por que a gente vai falar de Games of Thrones num canal de sociologia? Há vários motivos para isso, então fica até o final que você vai entender o porquê e, é claro, já deixa o seu like, curte o vídeo e, por favor, inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Pois bem, por que Games of Thrones interessa a sociologia e interessa as ciências humanas como um todo? Uma das coisas que eu aprendi com os principais sociólogos, que eu mais leio, que eu mais gosto, que é esse cara aqui, o professor Zygmunt Bauman, é o seguinte: que os grandes escritores, sejam eles filósofos, sociólogos, economistas ou, é claro, romancistas, são pessoas com a capacidade de navegar pelas diferentes áreas. Bauman, por exemplo, ao longo dos seus livros, dos seus textos, ele não cita apenas outros sociólogos, economistas, ele cita romancistas, ele cita filósofos, ele cita escritores das mais variadas áreas. Isso faz parte do talento de escrever e do talento de criar uma boa história. E nesse sentido, quase todos os romances de ficção históricas são repletos de insights sociológicos. E é claro, o George Martin, o autor de Games of Thrones e de uma série de outros livros, sabe muito bem disso e utiliza esses insights de maneira maravilhosa. Games of Thrones, por exemplo, está repleto de conspirações que você poderia entender muito bem lendo o texto clássico de Maquiavel. Mas algumas coisas chamaram bem a minha atenção nesse último episódio. Principalmente o fato de uma das personagens principais, a Arya Stark, ter mantido as suas primeiras relações sexuais e da forma como isso gerou um certo mal-estar entre fãs, fazendo que até a HBO e outros sites especializados fossem divulgar a verdadeira idade dos personagens de Game of Thrones, mostrando que a Arya Stark era uma menina de 18 anos na série. Por que a cena de Arya Stark chocou? E o que a gente pode aprender sobre isso? Vejam só, gente, Games of Thrones, óbvio, é uma série de história, mas uma série de ficção também. Ela é baseada no período medieval. E há várias coisas que a gente consegue aprender sobre o período medieval a ler ou a assistir Games of Thrones. E uma das principais, que é sempre uma grande confusão para nós brasileiros entender, é a relação entre suceranos e vassalos. E quando você acompanha a história das casas, você consegue perceber isso. Inclusive, como professor de história, falo para vocês que tornou muito mais fácil a minha vida explicar relações de suceranagem e vassalagem, tomando como exemplo Games of Thrones. Mas vejam só, e se a área fosse realmente menor? Isso teria algum problema? Teria alguma referência histórica a isso? Nesse sentido, galera, na primeira temporada da série, Daenerys Stark mantém a sua primeira relação. Ela é literalmente estuprada por Khal Drogo. Na época ela tinha 14 anos. Essa obviamente é uma cena que chocaria. Embora naquele momento da história Games of Thrones não era ainda tão conhecido. Portanto, essa cena, é claro, não chocou tantas pessoas. Só a galera que era mais fã literalmente desse tipo de história é que sabia o que estava acontecendo. Mas e aí? Será que na Idade Média, que inspira Games of Thrones, as relações sexuais começavam muito tarde ou começavam muito cedo? Quando a gente acompanha os outros autores que escrevem sobre isso, e aqui um destaque especial para esse livro aqui, A História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier, a gente percebe que a iniciação sexual era muito cedo durante toda a Idade Média e que, na verdade, em boa parte da Idade Média, as crianças não eram nem consideradas crianças, eram, na verdade, tratadas como adulto em miniatura. Então, a proteção sobre a sexualidade da criança é algo extremamente moderno, talvez até mesmo contemporâneo. A gente consegue aprofundar isso se a gente analisar também esse outro livro que eu vou deixar linkado aqui, A História da Sexualidade, a Vontade de Saber, do filósofo francês Michel Foucault. Michel Foucault, que é tão criticado pela direita brasileira, mas tem uma pesquisa primorosa nessa obra. Aliás, esses dois livros eu vou deixar linkado aqui embaixo. Quem tiver interesse de comprar e ajudar o canal, fica aqui o convite. No mais, pessoas, os insights sociológicos aparecem em Games of Thrones, mas também aparecem numa série de outros romances históricos, mesmo sendo de ficção ou não. Por exemplo, um autor que é campeão em fazer isso, que é um dos meus favoritos, é o inglês Bernard Cornwell. Aqui eu tenho a saga As Crônicas de Arthur, mas em todas as outras sagas, e principalmente numa saga fantástica que eu tenho também aqui chamada As Crônicas Saxônicas,
ele conta as histórias das invasões vikings na Inglaterra, inclusive virou série na Netflix, chamada O Último Reino, e você vai perceber que naquela série também as relações sexuais iniciavam extremamente cedo. E ainda nesse sentido, outros autores estão fazendo algum sucesso bem interessante. Por exemplo, S.L. Farrell com esse livro aqui, O Trono do Sol, uma ficção histórica de referência medieval muito legal. Um outro autor, que é o que eu estou lendo agora, Anthony Ryan, com A Canção do Sangue, também é um romance de ficção histórica repleto de insights sociológicos. No Brasil tem um cara muito bom que faz isso, que é o Eduardo Solfer, com um livro chamado A Batalha do Apocalipse e as sequências desse livro. Então esse vídeo aqui, na real, é para falar o seguinte: todo grande sociólogo navega por diversos campos do saber, inclusive pela ficção, sobretudo pela ficção histórica. Os grandes professores de história fazem isso, e não tenham dúvida, os grandes escritores de romances históricos também navegam muito nos escritores de ciência política, de sociologia e de história. Por isso essas áreas estão muito próximas e por isso você consegue aprender muito de história, de sociologia e até mesmo de ciência política assistindo Games of Thrones. Então vamos torcer para que essa 9ª temporada não mate ninguém do coração ou de decepção. Espero que você tenha gostado do vídeo. No mais, um forte abraço a todos e valeu!